Oi, boa noite. Agora sim começou a gravação. Boa noite a todas. Vamos lá, vamos começar. Vou iniciar a oração. Feche seus olhos aí onde você está. Procura se conectar com o divino, com o Senhor, com Jesus, com o Espírito Santo. Pai amado, te agradecemos pela tua presença aqui comigo, pela tua presença aqui conosco, pela tua presença aqui nesse grupo de oração junto a essas mulheres tão amadas por ti, junto das tuas filhas. Obrigada, Pai, pela tua misericórdia por mim, pela minha família, pela minha casa, por essas mulheres. Obrigada, Pai amado, pela tua misericórdia por todas nós aqui que estamos presentes, por aquelas que não estão, por aquelas que ainda vão vir. Obrigada, Senhor, pelas tuas bênçãos em nossas vidas, pelo teu cuidado com a família de cada de cada um de nós, pelo teu cuidado com os casamentos, com os trabalhos de cada das tuas filhas, pelos livramentos que tu nos dá todos os dias, a todo momento. Obrigada, Senhor, por este cuidado que tu nos oferece todos os dias, em todos os momentos, em cada área das nossas vidas. Obrigada pela tua proteção. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada pelas tuas bênçãos em nossas vidas. Te peço, Senhor, que fique aqui conosco, fique aqui comigo. Espírito Santo que habita em mim, fique aqui comigo. Fica aqui conosco, Espírito Santo que habita em cada uma das minhas irmãs. Traga transformação, Espírito Santo, para as nossas vidas. Tu que conhece cada necessidade de cada coração. Traga transformação, Senhor. Molde cada vida que precisa ser moldada. Transforme cada vida que precisa ser transformada. Alimenta as nossas irmãs que aqui estão com a tua palavra, através da pastora Ana Paula, que vai ministrar hoje, Senhor. Nos enche de ti, através da palavra que a pastora Ana Paula vai trazer aqui para gente. Trabalhe, Senhor, em nossas vidas, nos auxilie na caminhada, nos auxilie nessa jornada aqui na terra, Senhor. Nos ampare, nos guarde. Amém. Amém, meninas. Vamos lá? Pastora Ana Paula, tudo bem? Bem-vinda. Olá, boa noite, a paz do Senhor, como é que vocês estão? A paz do Senhor, boa noite. Eu estou bem. Seja bem-vinda. Amém, muito obrigada pelo convite. É uma honra muito grande poder estar com vocês aqui nessa noite. Eu tive que vir para São Paulo, mas eu fiquei tão preocupada em não chegar a tempo. Espera que eu estou limpando minha câmera. Tão preocupada em não chegar a tempo para participar que eu falei para meu marido, vamos esperar mais um pouquinho aqui. Depois que eu terminar a live, a gente vai embora, porque eu não quero deixar minhas irmãs na mão, não. Ai, meu Deus, mas tudo cooperou, né? Para o bem. É verdade, a Tá. câmera está muito suja. Mas que bom Obrigada estar aqui aí. com vocês. Que bom que deu certo. Só apresentando um pouquinho do grupo, né, de oração. Esse grupo, normalmente, ele é... Quem toca é a Thalita Lira, e ela tem aí algumas auxiliares, e essas auxiliares são responsáveis por abrir o grupo de oração. Cada semana é uma, né? Hoje é o meu dia, então eu estou aqui realizando essa abertura, estou aqui junto com todas para te ouvir,
Então, fique à vontade para trazer a palavra, tá? Aqui para a gente. Amém. Você esteve aqui conosco? Não entendi. Você já esteve aqui conosco? Já ministrei uma vez aí ano passado. Acho que foi ano passado? Foi ano passado, estive com vocês, sim. Ah, então tá bom. Que bom, bem-vinda de volta. Volte mais Amém. vezes. Muito Fique à obrigada. Viu? vontade, tá? Quanto tempo eu tenho para ministrar vocês? Só me fale para mim me organizar. Tem 40 minutos. Tá ótimo. Então, agora é 3 para as 9. Então, Mas deixa Deus 9h33. te usar, tá? 40 minutos, mas você fique à vontade. Amém, amém. Glória a Deus. Eu quero ministrar uma palavra ao coração de vocês, que está lá em 2 Reis 4:1. E o tema dessa ministração hoje é: o Senhor não vai trabalhar com o que te falta, Ele vai trabalhar com o que você tem. Amém? A Bíblia vai dizer aqui em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, que certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas as vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e esses lhe chegavam as vasilhas, e elas as enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Por que eu disse que essa mensagem nessa noite é: Deus vai trabalhar com o que você tem e não com o que te falta? Porque muitas vezes nós achamos que nós nos consideramos, muitas vezes, pequenas, nós achamos que Deus não pode trabalhar com o que a gente tem. Muitas vezes a gente enfrenta as limitações da nossa vida e a gente considera que Deus só pode trabalhar com coisas grandes. Mas não, a gente está aprendendo aqui nessa noite que Deus, ele não vai trabalhar com o que nos falta, mas ele vai trabalhar com aquilo que nós temos. E eu quero provar para você dentro da palavra. Quando Davi foi de encontro àquele Golias, o que Davi tinha? Algumas pedrinhas. E foi com aquelas pedrinhas que ele venceu o gigante. Quando Jesus estava ali ministrando toda aquela multidão, os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, o que nós vamos dar para esse povo comer? Não tem nada aqui. É muita gente, o que nós vamos dar para eles comerem? Jesus perguntou a eles: o que vocês têm? Eles responderam para Jesus: nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Davi tinha algumas pedras e uma funda. Humanamente falando, era impossível Davi vencer aquele gigante com apenas aquelas pedrinhas. Humanamente falando, era impossível Jesus alimentar uma multidão com quase 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Isso prova que Jesus, ele sempre vai trabalhar com o que nós temos, não com o que nos falta.
Quando Jesus pergunta para nós o que nós temos, quase sempre nós vamos dizer, não tenho nada, Senhor. Essa mulher, ela disse aqui no versículo 2, ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Primeiro ela disse que ela não tinha. Depois ela disse, tenho sim, eu tenho uma botijinha lá de azeite. Por quê? Porque a gente acha que o que a gente tem é muito pouco para Deus trabalhar. E não é. Deus vai trabalhar não com o que te falta, Ele vai trabalhar com o que você já tem. O que Ana tinha naquele momento que ela fez um voto com Deus? Nada. Ela tinha fé. E ela disse, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver. Muitas vezes a gente acha que para Deus fazer, a gente precisa ter grandes coisas. Deixa eu te dizer algo. Deus não vai trabalhar com o que nos falta. Ele vai trabalhar com o que a gente tem. Você recebe essa palavra nessa noite? Deus vai trabalhar com o que você tem. E o que você tem nessa noite? É fé? É força? É oração? É jejum? O que você tem nessa noite? É com o que você tem, não é com o que te falta. Por que muitas vezes a gente olha para a nossa vida, para o nosso chamado, e a gente olha e fala, está faltando muita coisa. Não sei pregar, não sei cantar, não sei ministrar, não sei participar aqui da conexão de mulheres femininas. Não tenho, não tenho. A gente olha para a gente, não tem. A gente não consegue enxergar que a gente tem. Quando Deus fez aquela promessa a Sara, que ela ia gerar, o que ela disse? Ela riu. Mas ela riu de quê? Ela riu de Deus? Não. Ela riu porque ela olhou para ela. Ela viu que ela não tinha mais um útero fértil. Ela viu que ela não tinha mais estrutura física para gerar. Por isso que ela riu. Ela olhou para o que estava faltando a ela. Quando Deus chama Abraão e disse, Abraão, olha para o céu e conta as estrelas do céu, porque assim vai ser a tua descendência. Era de dia, não tinha estrela no céu. Mas sabe que Deus estava dizendo a Abraão? Você pode não estar vendo as estrelas, mas se você confiar naquilo que eu estou falando para você, você vai viver o sobrenatural. Então não olha para o que está te faltando, olha para o que você já tem. Nós precisamos aprender a viver pela fé. E o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. E a pergunta é para você, você tem uma promessa? Eu tenho, você tem? Só que quando você olha para essa promessa e olha para você, o que você vê? Está me faltando muita coisa. Quando você, tem a promessa e tem o cenário, a promessa sempre vai confrontar o cenário. Por quê? Porque o nosso cenário, ele é contrário à nossa promessa. Deus está dizendo que vai fazer algo na sua vida. Aí o que você olha? Para a sua família, desestruturada, situações, problema ali. O que não falta é problema. Aí o que acontece? Você olha e fala assim, como é que Deus vai cumprir a promessa com esse cenário? A gente está olhando o que está faltando. E Deus está dizendo nessa noite, mas o que você tem? Eu vou trabalhar com o que você tem. Aquela mulher, ela tinha uma botija de azeite. E Deus fez aquela botija de azeite encher todas as vasilhas. Acabaram vasilhas, não acabou azeite. Porque enquanto tinha vasilha, tinha azeite sendo deitado. E quando acabou as vasilhas, o azeite cessou. Deus está dizendo, o que você tem? Eu vou derramar sobre aquilo que você tem. Prepara as vasilhas. Deus vai derramar azeite. Prepara as vasilhas. Sabe o que Deus está dizendo?
É tempo de preparação. É tempo de você começar a se comportar. É tempo de você começar a andar dentro dessa promessa que eu fiz a você. Deixa eu dizer algo. Aquela viúva lá de Sarepta, Deus manda o profeta ir lá e fala, vai lá que aquela mulher vai te alimentar. Quando ele chega na casa daquela viúva, ele encontra um cenário. Qual é o cenário? A viúva catando o graveto. E ela ia fazer um bolo, um pão, para comer com seu filho, e depois eles iam morrer, porque ia acabar a comida. Ela tinha um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. E aí, sabe o que aconteceu? O profeta falou para ela, faz para mim, dá para eu comer. E sabe o que aconteceu? Nunca mais faltou farinha na panela daquela mulher. Nunca mais faltou azeite. Muitas das vezes a gente se move pela falta. E a gente segura o pouco que tem. Ai, a gente quer segurar na força do nosso braço. A gente quer ensinar Deus a trabalhar. Deus não tem como se eu fazer a obra aqui na vida desse meu marido, não, porque aqui não tem jeito. Senhor, isso aqui, não, Deus, aqui nessa área não tem como. Por quê? Porque a gente está limitado ao nosso cenário. Deus está dizendo para você nessa noite. O que é que você tem? O que que você tem nessa noite? O Senhor está perguntando, Sandra, Lisandra, Patrícia, Vanilda, Carla, Valéria, tantas outras. O Senhor está perguntando aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu fechar a porta aqui, meu Deus. Só um minuto. Desculpa, gente, que eu estou aqui na casa da minha irmã, fazendo a live. Então, Deus está perguntando para Carla, para Valéria e para tantas outras que estão aqui, para a Regiane, está perguntando para tantas outras que estão aqui, para Daniela, para Sandra, para Zélia, para Núbia, para Luana, para Jéssica. Tem mais alguém? Põe os nomes aqui no comentário, que eu não estou conseguindo alcançar todas. Para Lília, para Raquel, Lisandra, Valéria, Silvana, Daniela Souza. Sônia. O Senhor está perguntando o que você tem. O que você tem? Deus vai trabalhar com o que você tem. Deus vai trabalhar com o que você tem. Ele não vai trabalhar com o que está te faltando. Ele vai trabalhar com o que você tem. Davi, ele só tinha algumas pedrinhas e uma funda. E foi com isso que ele venceu o gigante. Foi na força de Davi? Não. É na tua força? Não. É na força do Senhor. Ele vai trabalhar com o que você tem. E ele manda dizer para mim, para você nessa noite, não despreza o que você tem, porque para você pode ser pouco, mas para mim é milagre. Aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos alimentaram toda uma multidão e ainda sobraram 12 cestos cheios, que significa os 12 meses do ano. Quando você coloca na mão de Deus o que você tem e não olha para o que te falta, você começa a viver um poderoso milagre. O que você tem nessa noite? Se Davi fosse olhar para a sua circunstância, ele não venceria aquele gigante. E Saul ainda quis emprestar as armaduras dele para Davi. Davi, você vai lutar, usa minhas armaduras. O Senhor falou, você não vai precisar usar as armaduras de ninguém. Você não vai precisar trabalhar com aquilo que o outro tem. Eu vou trabalhar com o que você tem. Quem sabe você está olhando e está vendo que o que você tem é tão pouquinho. Você está olhando, fala, Senhor, é tão pouquinho isso. Você está dizendo, na minha mão é milagre. Ah, Senhor, mas eu não tenho nada, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Mas você sabe abraçar? Então abraça. Você sabe interceder? Então intercede. O que que você tem? Ele vai trabalhar com o que você tem. E ele vai acrescentando o que você precisa. Pega essa palavra no teu coração. Deus vai trabalhar com o que você tem e vai acrescentar o que você precisa.
Deus, ele não está preocupado com o que está te faltando, não sabe por quê? Porque Salmos 23 vai dizer, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Às vezes a gente olha e acha que precisa trabalhar, precisa ser, ai, aquela coisa, e Deus está dizendo, eu vou trabalhar com o que você tem. O que você tem hoje? Você tem fé? Você tem disposição? O que você tem hoje? É impossível você não ter nada hoje. É impossível você olhar, o Senhor está falando, olha para a tua casa, teu coração, olha para dentro de você e veja o que você tem. Porque você só está olhando porque que está te faltando. Imagina um bolo aí, um bolo redondo, com 12 fatias. Aí tirou 4 fatias, ficou 8. Só que tem gente que não olha para as 8 fatias que tem. Olha para as 4 que está faltando. Ah, mas está faltando 4. Mas o Senhor está dizendo que você tem 8. Sabe aquela mulher da dracma perdida? Lá de Lucas 15? Ela tinha 10. 10 dracmas. Ela perdeu só uma. Sabe o que ela podia ter feito? Cruzado os bracinhos e falado assim, ah, mas eu ainda tenho 9. Ainda dá para viver algo muito bom com essas 9. Sabe o que ela fez? A Bíblia diz que ela acendeu a candeia, começou a varrer a casa e ela procurou. Porque era de quem era dela. Pertencia a ela. E ela havia perdido. Ela havia perdido na onde? Dentro de casa. E ela varreu a casa, acendeu a candeia e procurou o que ela tinha perdido dentro de casa. E Deus está falando para você, o que você perdeu dentro da sua casa? Foi o controle? Foi a alegria? Foi a paz? O que você perdeu? O Senhor está dizendo, procura, porque está lá. Está lá dentro. Está dentro do seu coração. Está dentro. Procura. Procura. O Senhor está dizendo, faz uma análise hoje. Será que não tem nada aí dentro de bom que eu possa usar? Será que não existe nada que eu possa usar e trabalhar? Meu Deus, olha o que Deus está dizendo nessa noite. Quem sabe você olha e fala, mas o que eu tenho é tão pouco, é tão pequeno, é tão insignificante. A palavra de Deus diz que ele usa as coisas loucas para confundir as fortes, que ele usa os fracos para confundir os fortes, que ele usa os que não são para confundir os que são. Ei, para de limitar Deus. Para de querer ensinar Deus a trabalhar. O Senhor está perguntando para você o que você tem. O que você tem aí? Abre a sua mão. Abre a mão aí, Valéria, Vanilda, Patrícia, Sandra, Lisandra, Carla. O que você tem aí? Luana, Jéssica, Zélia, Núbia, Sandra, Daniela, Regiane. Se tiver mais alguém que eu não falei o nome, me fala aí. O que você tem aí? É com isso que Deus vai trabalhar. Para de ficar achando que o que você tem é pouco. Deus nunca precisou de muita coisa para trabalhar. O que ele precisou? De um Davi com coração disponível. O que ele precisou? De um menino que tinha na sua lancheira 5 pães e 2 peixinhos. De uma viúva que acreditou na palavra de um profeta e foi lá, pegou vasilhas emprestadas, porque a botija que ela tinha não enchia todas as vasilhas. Muitas das vezes a gente se move, mas ainda se move com medo, porque a Bíblia diz, procura no meio dos seus vizinhos muitas vasilhas e vazias. Quanto mais vasilha tinha, mais azeite ia descer. Às vezes a gente faz, mas a gente faz com medo, faz pela metade. Deus está falando, esses 5 pães, esses 2 peixes que eu vou usar, essas pedrinhas, essas fundas, esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite. É isso aí que eu vou usar para operar o milagre. É a sua vida. É a sua vida que eu vou usar. Ah, mas sou nada. É isso que Deus vai usar, é você que Deus vai usar. Deus está levantando nesse novo tempo mulheres que não estão capacitadas, mas estão disponíveis. Recebe essa palavra. Tem muita gente capacitada, mas que não quer. Tem muita gente que não faz porque não tem tempo. E Deus está dizendo, eu vou capacitar quem estiver disponível. Quem estiver disponível, eu vou usar e capacitar. Tá entendendo?
Você recebe essa palavra nessa noite? Recebe aí, fala, eis-me aqui, Senhor. Tem um Eis-me louvor. aqui, eu recebo. É isso aí, fala aí, eis-me aqui. Tem um Eis-me louvor. aqui, Senhor. Oh, glória. Tem um louvor que fala, eis-me aqui. Estou disponível, então usa-me. Está dizendo, alguém com coração disponível, não alguém com coração preparado. O tempo da preparação é muito importante, mas ele começa a acontecer a partir do momento que você se dispõe. Quando você se dispõe, Deus te capacita. O nosso problema é que a gente quer ser capacitado primeiro para depois estar disponível. Não, Deus está fazendo o inverso. Ele fala, primeiro se dispõe, que depois eu te capacito. Mas tem muitas que falam, primeiro me capacita, que depois eu me disponho. Não, com Deus não é assim. A Bíblia diz que coração quebrantado e contrito, ele jamais rejeita. E eu quero, nessa noite, convidar você a estar disponível para o Senhor. E ele pergunta para você nessa noite, o que é que você tem? Sabe o que eu tinha? Muita vontade de vencer. Sabe que eu tinha? Muita vontade de ser usada por Deus. Sabe o que eu tinha? Muita fé. Sabe o que eu tinha? Uma promessa. Lá em Lamentações 3:21, se eu não me engano, está dizendo assim, preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu trazia todos os dias à memória o que me dava esperança. Sabe o que nos dá esperança? Promessa. A promessa nos dá esperança. Quando você começa a olhar a promessa, tira o olho do cenário, porque o cenário ele sempre vai confrontar a promessa. E a promessa ela vai sempre mostrar para o cenário que ela não precisa do cenário para agir, ela se cumpre, porque a palavra de Deus se cumpre. Quero finalizar aqui com você nessa noite, perguntando para você, o que é que você tem? Aquela viúva tinha uma botija. Aquele menino tinha 5 pães e 2 peixes. Davi tinha umas pedrinhas e uma funda. O que você tem hoje? É com o que você tem que o Senhor vai trabalhar. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Senhor, as tuas filhas estão aqui. Quem sabe, meu Deus, elas estão olhando agora para o que elas têm e estão achando tão pouco, tão pequeno, tão insignificante. Mas o Senhor nunca precisou de quantidade para operar. O Senhor sempre trabalhou com pessoas com coração disponível. O Senhor encontrou Davi com coração disponível. O Senhor encontrou 2 viúvas com coração disponíveis. O Senhor encontrou um menino com coração disponível. E o Senhor, nessa noite, está encontrando aqui, nessa conexão feminina, mulheres com coração disponíveis. Deus, ela deve estar olhando e achando que o que ela tem é tão pouco, mas na sua mão haverá multiplicação. Na sua mão haverá milagre. Ore canta labassuri me canta labaixo. Recalabaço e decanta. Quem sabe tem mulheres aqui dizendo, Deus, eu só tenho processos. Esses processos vai levar você para o propósito. Senhor, eu só tenho dor. Quando nasce uma dor, nasce um propósito. Senhor, eu só tenho mágoa. Libera o perdão, que tem perdão. E o perdão ele vai trazer cura para você. Eu não sei o que você tem nessa noite. De repente, o que você tem não é bom. Mas, Senhor, as tuas filhas estão aqui nessa noite, entregando o que elas têm. Porque elas acreditam que o que elas têm é suficiente para o Senhor operar, transbordar. Ore calabassuri me canta. E suprir o que falta. Porque tua palavra diz, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, não me faz falta. Então, Pai, eu quero te glorificar nessa noite, pela vida de cada uma dessas mulheres, por mais uma oportunidade de poder ministrar os corações dela nessa noite. Oh, rabacanta labá, suide canta rabai.
Oh, não importa o que você tem nessa noite, o Senhor está dizendo, entrega nas minhas mãos que eu vou operar. Senhor, eu tenho só um casamento frustrado, eu também tinha, só um casamento frustrado. E eu coloquei esse casamento frustrado, e ele se tornou um casamento abençoado. Senhor, eu só tenho filhos difíceis, rebeldes, que estão fora da presença do Senhor. Deixa eu te dizer, Deus não tem neto, ele tem filho. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Deus, ele vai cuidar daquilo que você tem, daquilo que é seu. Então, nessa noite, eu não sei o que você tem, mas o Senhor está me impulsionando a dizer para você, coloca na minha mão o que você tem, que é com o que você tem que eu, Senhor, vou trabalhar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vocês recebem essa palavra? Então, dê um glória a Deus aí. Glória a Abre o microfone, Deus. diga eu recebo, eu creio. Aleluia. Glória a Deus, eu Glória recebo a em nome Deus. de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus falou Creio com e você recebo. nessa noite. Louvado seja, muito, muito Falou mesmo. com muitas aqui, né, gente? Se vocês quiserem dar uma palavrinha, falar alguma coisa, fique à vontade. Eu vou falar aqui o que eu tenho é esperança e vontade. Glória a Deus. A gente se sabota muito, né? E acha que não tem nada. Mas aí, numa reflexão dessa, a gente vai se examinando, né? Vai tendo aí, vai se visitando, vai tendo insights, e aí você descobre que você tem sim, tem muita coisa. É que a gente às vezes não enxerga como o outro enxerga, né? Então, Deus não vê, né, como o homem vê. então, e você trouxe aqui, pastora, essa reflexão, né, essa oração para a gente, mostrando aqui, eu vi que muitas conseguiram se examinar, olhar para si e entender o que, que elas têm para oferecer, né, pelo movimento aqui no chat, eu entendi que tem pessoas aqui que descobriu, né, descobriu o que, que ela tem para oferecer. Então, usando aí a gíria do mundo, vamos colocar para jogo. Eu tenho muita fome e sede de Deus. Vamos colocar para jogo. Às vezes é fácil falar assim, que nem eu estou aqui à frente, estou falando, vamos colocar para jogo, mas até para mim é difícil de colocar para jogo. É isso aí. Porque, olha só, o que acontece muitas das vezes? O pouco que a gente tem, a gente quer segurar na nossa mão. A gente quer ter o controle, né? E aí a gente tem que dispor para Deus. Aquela mulher tinha uma botija, ela tinha um segredo dentro da casa dela, o milagre estava lá dentro da casa dela. Tem um milagre dentro da nossa casa, tem um milagre dentro de nós. Já está tudo preparado para nós. E às vezes a gente olha e não fala, o quê? Como é que pode sair milagre daqui? A gente olha para o que o outro tem, né? Mas para o que a gente, pelo que a gente tem, a gente não olha. A gente volta naquela questão de olhar o jardim do outro, né? É isso aí. Mas É desse jeito. a sua palavra foi abençoada de trazer para a gente aí essa reflexão, para que possamos entender, voltar para a gente, né, para o nosso interior, para o nosso coração, e buscar enxergar aquilo que a gente tem de melhor, tem para oferecer, às vezes aquilo que a gente acha que é pouco e não é, né? Então, que possamos orar para que Deus venha nos trazer à memória, Jesus venha nos trazer à memória aquilo que a gente tem para oferecer, né? Nós sempre teremos algo para oferecer a Deus. Sempre teremos, de fato, sempre teremos algo. Meninas, querem falar? Querem dar uma palavrinha? Tem tempo, viu? Tem bastante tempo. Estão quietinhas, as meninas aqui são quietinhas. Mulheres, cadê vocês, mulheres? Conta aí o que Deus tem ministrado no seu coração essa noite, o que você descobriu que você tem aí, que você não estava dando valor, hein? Pastora, primeiro eu quero agradecer por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Sei que sua agenda é um pouco corrida e você vive viajando, não mora próximo.
Mas agradecer a sua vida por ter Amém. aceitado o convite novamente. Conta um pouco aí do seu projeto. Eu sei que tem um projeto aí com mulheres. Conta aí para as meninas que não conhecem, que querem participar. É verdade, eu tenho trabalhado ativamente com mulheres, né? Esse ano, principalmente, Deus, ele fez uma virada assim na minha vida. A partir de janeiro desse ano, Deus falou para mim que eu tinha que abrir mão de tudo, né? Para me dedicar somente ao propósito, ao chamado dele e especificamente ao Ministério de Mulheres. Para mim foi muito difícil ter que abrir mão de sonhos, de uma loja que eu sonhei muito em ter, de tantas coisas que eu havia conquistado, mas quando eu entendi que aquela voz era a voz de Deus, realmente, eu me lancei, foi um mergulho mesmo. E hoje eu tenho trabalhado ativamente com mulheres. Eu tenho um projeto chamado Mulheres do Secreto há 2 anos. Nós trabalhamos esse projeto, nós temos uma equipe com mais ou menos 14 mulheres, ou 13 mulheres, não me lembro agora ao certo, que trabalha comigo nessa equipe. E Deus nos deu esse ministério onde nós vamos até as igrejas para levar palavra especificamente para mulheres. É um tempo de cura, um tempo de cuidado, é um tempo assim de transformação, chama Mulheres no Secreto. Esse ano nós já fechamos a nossa agenda, né? Mas próximo ano nós já estaremos com a agenda aberta, nós vamos até as igrejas, eu levo a minha equipe lá, a gente ministra tudo, a gente faz toda a parte de divulgação, a gente tem as levitas, a gente tem as intercessoras, e assim, Deus tem feito coisas grandes nesse trabalho, e a gente ainda tem oportunidade de alimentar famílias, porque a única coisa que a gente pede é a doação de 1 quilo de alimento. Então, Deus tem feito algo maravilhoso. Eu também tenho um trabalho com mulheres chamado mentoria, né? Uma mentoria que eu dou por chamada de vídeo, chamado Mulheres Transformadas pela Oração, aonde eu ajudo mulheres que têm dificuldade de orar, de se relacionar com Deus, a ter esse tempo de buscar. A gente faz todo um trabalho voltado para o espiritual dela, trabalhando as emoções, e eu preparo um material que é um devocional, onde eu ajudo essa mulher a todos os dias a ter esse tempo com Deus, e a gente tem encontros semanais, uma vez por semana, por chamada de vídeo, e para abençoar, e nesse tempo que eu estou agora, de fato, fazendo essas mentorias, eu já tenho atendido uma média de 70 mulheres nesse período. Estou me formando agora em terapeuta especialista em mulheres, e aonde eu vou trabalhar especificamente com mulheres, porque é onde Deus me colocou, é o meu chamado, é a minha missão, porque um dia eu fui uma mulher cheia de traumas, um dia eu fui uma mulher depressiva, um dia eu fui uma mulher muito amarga, um dia eu fui uma mulher cheia de dores, e Deus trabalhou tudo isso em mim e me preparou para que hoje eu pudesse ser um instrumento de Deus para as mulheres, né? Também estou fazendo psicanálise para ajudar ainda mais, psicanálise com base cristã, alinhada à palavra de Deus, porque eu entendo que é um nicho, né? As mulheres a qual eu tenho atendido hoje são a maioria cristãs, então a gente tem que trabalhar também a palavra de Deus. E é isso, hoje eu tenho me dedicado exclusivamente ao ministério pastoral feminino. Nós pastoreamos uma igreja ali em Biúna, mas eu tenho essa vertente para o Ministério de Mulheres, e foi onde eu entendi o que Deus queria comigo, depois de um processo muito doloroso, em 2016, um processo muito doloroso no meu casamento, onde eu precisei me curar, onde eu precisei ser curada, onde eu precisei, eu e meu marido, vivermos uma restauração, e a partir dessa pior dor que foi da minha vida, por isso que eu disse que quando nasce uma dor, nasce um propósito, nasceu o meu chamado. E hoje eu vivo integralmente para a obra de Deus, eu vivo intencionalmente para Deus, a minha intenção é essa, meu chamado hoje é exclusivo com mulheres, nós temos trabalhado com muitas mulheres têm sido alcançadas. Esse ano de 2024 eu tenho muitos projetos de fazer mentorias em grupos, de abrir o meu consultório também, para trabalhar com as mulheres. Eu tenho visto a necessidade, principalmente das mulheres cristãs,
né, de ter esse apoio, de ter esse cuidado, de cuidar do corpo, de cuidar da alma, das emoções e do espírito, né? A gente precisa entender por que a gente tem dores, por que a gente tem gatilhos, por que a gente tem os mesmos comportamentos, por que a gente tenta mudar e não consegue, por que a gente tenta, por que a gente não consegue, né, romper, né? Muitas das vezes está ligado a traumas, está ligado às dores que passamos, está ligado a feridas na alma, na infância. Então, hoje eu tenho voltado a minha vida exclusivamente para esse trabalho, estudando incansavelmente para conhecer esse universo feminino e com diferencial, né? Porque o Espírito Santo, ele é o maior psicólogo que existe. O Espírito Santo é aquele que conhece a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, e é com a ajuda do Espírito Santo que eu tenho cumprido o meu propósito. Eu quero convidar você, mulher, a descobrir qual é o teu propósito, qual é o teu chamado. Descobrir, assim como eu um dia descobri, e esse percurso aí, ó, de 2016, 17, 19, 21, 22, 28 anos. Desde 2016 eu tenho 8 anos, procurando incansavelmente cumprir o meu propósito. E Deus, ele tem feito grandes coisas. Eu não consigo me ver sem fazer outra coisa, a não ser cuidar de mulheres. Quem está falando com você aqui é uma mulher que era uma mulher de muitas feridas, mas que hoje é uma mulher de muitas marcas. E que através da minha vida, pela misericórdia, para a honra e glória do Senhor, muitas mulheres têm sido alcançadas. Amém? Amém. Pastora, pegando esse gancho aí da restauração do seu casamento, caso você se sinta à vontade para falar, porque pode ser que tenha muitas mulheres aqui, né, que esteja vivendo processos dentro do casamento. Como que foi essa restauração? Onde você buscou ajuda? Olha, de fato, essa restauração aconteceu em Deus. Não tinha outro lugar para acontecer. Ela teve que acontecer em Deus. E a restauração, de fato, ela acontece porque duas pessoas estão dispostas a viver isso, né? O meu casamento, na época, ele chegou a uma crise onde era só Deus que podia. E a restauração, ela começou a acontecer pelo fato de que eu pensei em desistir. Quando eu disse para o meu esposo, eu estou desistindo, eu não vou mais lutar por esse casamento, porque eu estou lutando nesse casamento sozinha e eu entendo que não adianta eu lutar só. Precisou haver esse sentimento de perda no meu marido, para ele entender que ele precisava também buscar essa restauração. E aí a gente junto se uniu e foi buscar em Deus. Foi fácil? Não. Não foi fácil. Não foi fácil. Foi a partir, e eu não tenho vergonha de falar, de uma traição que houve uma restauração, onde eu pensei que estava tudo perdido, mas quando eu entendi que todas as coisas cooperam, e esse mal, essa situação que aconteceu, cooperou, ela acendeu a luz vermelha, sabe, no meu casamento, e foi quando, de fato, por um propósito que Deus tinha na nossa vida, não era a hora de desistir. Mas nesse momento precisou ter a consciência dos dois, né? De quem errou, de quem estava ferido. Porque o que acontece? Existe, de fato, dentro de um casamento, não existe um erro, existe erros, né? Eu não estou fazendo apologia aqui que a traição é coisa boa, não é. Traição dói, é muito difícil. Só quem passa é que sabe, entende? Não é fácil, não é legal. A restauração não é fácil, de fato não é. Mas eu precisei, o que eu analisei? Qual era a minha responsabilidade dentro daquele caos que eu estava vivendo? Que era muito fácil eu pegar toda a responsabilidade e jogar para o meu marido e ficar na condição de vítima. Você me traiu, você quebrou a aliança, você falhou. Mas aí o que eu fiz? Eu assumi a responsabilidade do caos. Qual era a minha responsabilidade ali? O que eu tinha deixado de fazer? Quem eu estava sendo?
Eu não arrumei uma desculpa. O que o meu marido fez não justificava. Mas eu trouxe a responsabilidade para mim. Quando eu trouxe a responsabilidade, qual é a minha responsabilidade dentro desse caos aqui, dentro dessa crise no meu casamento, o que eu estou vivendo? Qual é a minha responsabilidade dentro disso? Eu expus qual era a minha responsabilidade, qual era a responsabilidade dele, e o que a gente ia fazer com aquele problema. Ou a gente ia se separar, ou a gente ia buscar em Deus uma restauração. Entendeu? Quando a gente vive, principalmente a mulher que é traída, o que acontece? Ela fica muito presa dentro daquela situação de vítima. Ela fica muito presa ali, né? E não é fácil conviver com aquilo, porque é alguém que você está vivendo, você não espera aquilo. Mas eu vejo que Deus tinha um propósito tão lindo e tão maravilhoso com a minha família, que mesmo no meio daquela situação, mesmo eu dizendo que eu não queria, mas lá no fundo eu entendi a voz do Espírito Santo dizendo para mim, filha, confia em mim que vai dar tudo certo. Se move na obediência. E eu falei, Deus, então eu vou me mover na obediência. Vou ficar nesse casamento aqui, porque eu estou acreditando que o Senhor vai fazer. Mas eu tive que assumir quais eram as minhas responsabilidades, meu marido teve que assumir quais eram as responsabilidades deles, e nós unimos força, nos curamos, nos perdoamos, nos fortalecemos, e Deus fez uma obra poderosa. Esse período de restauração durou 9 meses, esse processo, e aí, de fato, quando esse processo terminou, nós começamos a viver o novo de Deus. E hoje, eu posso dizer para você que eu jamais vivi, eu jamais imaginei viver o que eu vivo hoje. Às vezes, quando eu prego, eu falo, eu agradeço a Deus por aquela situação que aconteceu, porque do jeito que estava, alguma coisa precisava acontecer. Não dava para continuar mais do jeito que estava. Então, foi a partir daquela dor, daquela situação, que Deus trouxe o novo. E hoje eu posso dizer para você, de 2016 para cá, eu tenho vivido uma obra poderosa, todos os dias, no meu casamento. Deus fez grandes coisas. Deus me curou, Deus curou meu marido. Deus nos uniu de uma forma tão grande. Deus nos alinhou para um propósito tão grande, que o que eu vivo hoje, eu falo assim, meu Deus, o que é isso? Aí ele diz, é o fruto da tua obediência. É o fruto de não ter desistido. A Bíblia, essa palavra aqui, ó, ela me daria todos os respaldos para terminar o meu casamento. Eu não estou aqui dizendo para você que você tem que lutar, que você tem que ficar. Não, você tem que fazer aquilo que Deus te direcionar. Porque o que serve para mim, às vezes não serve para você. Eu não sei o nível que você passa, não sei os processos que você passa, não sei se você passa abuso, não sei se você apanha, não sei se você tem violência. Então, tudo tem que ser muito bem, sabe? E assim, a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Deus falou para mim, fica, eu vou restaurar, eu vou trabalhar, eu vou fazer. E eu fiquei. Eu fiquei porque eu acreditei naquilo que Deus ia fazer. Mas o que eu quero dizer para você é que nós sabemos hoje que muitas mulheres têm vivido os relacionamentos tóxicos, abusivos, abuso sexual no seu casamento, apanhando, violência física, patrimonial, emocional, né? Isso tem que ser tratado com muita delicadeza, né? Nós temos visto aí mulheres morrendo, mulheres cristãs morrendo, maridos matando, a gente tem visto isso. Então, eu estou dando o exemplo do que Deus fez na minha vida. Graças a Deus, nunca aconteceu violência, nada disso, né? Graças a Deus, isso nunca aconteceu. Mas tem mulheres que vivem isso, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando você dá um conselho, quando você analisa, por quê? Porque só quem vive um problema dentro do casamento sabe realmente o que está vivendo. Então, eu não posso pegar o que Deus fez e falar que todo mundo tem que fazer o que eu fiz. Existem casos e casos, né? Mas o que eu posso dizer é que Deus, sim, ele restaura. Ele não restaura casamentos, ele restaura pessoas. Porque o propósito dele não é restaurar o seu casamento.
O propósito de Deus é restaurar você e seu esposo. O propósito de Deus é curar vocês. Só que o que precisa ter? Um alinhamento. Os dois precisam. Não adianta você lutar sozinho e seu marido não querer, né? Não adianta seu marido querer, você não querer. Precisa haver um alinhamento. Precisa haver o confronto ali. Falar mesmo o que dói, as feridas, é um processo. Eu não tive ajuda psicológica, eu não tive nenhuma ajuda pastoral. Quando eu e meu marido entendemos que precisávamos dessa restauração, nós fomos buscar em Deus, nós fomos para o monte, nós fomos jejuar, nós fomos orar, é isso que nós fomos buscar. E depois, nós ainda fizemos, participamos de algumas ministrações na terapia do amor, que nos ajudou muito, mas a base foi a oração e o jejum, porque tanto eu como ele já conhecíamos a palavra, entendeu? Então, Deus, ele trabalhou, ele fez uma obra poderosa. E hoje nós cuidamos de casais, cuidamos de famílias, ministramos vidas, porque Deus tinha um propósito. Amém? Já deu tempo aqui, para não exceder, né? Amém. Numa outra oportunidade eu conto um pouco mais, porque é um testemunho muito longo, mas o que eu pude compartilhar com vocês nessa noite é isso. Amém? Espero que tenha sido edificante para a vida de vocês. Tá joia. Vanilda, quer falar alguma coisa? Tá com a mãozinha levantada? Fica à vontade. Vou falar rapidinho, a paz, irmãs. A paz. Então, o que eu queria falar é que hoje, quando eu vinha vindo para casa, veio a palavra que a pastora trouxe, veio direto ao meu coração. Porque quando eu estava vindo para casa, eu entro dentro do carro, eu acho que é o lugar que eu mais falo com Deus, é no carro. É lindo. E aí, quando eu entrei no carro, eu já vim falando, Senhor, meu Deus, eu tenho buscado tão pouco, eu tenho feito tão pouco. Então, o que a palavra que a pastora disse, que Deus trabalha com o que a gente tem, eu me achei, sabe, falando com Deus, Senhor, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que foi o Senhor que me escolheu, mas eu tenho feito tão pouco por ti, meu Deus. Me ajuda a fazer mais, a entender mais, a procurar mais, a me interessar mais, Espírito Santo de Deus, me ajuda. E vim falando com Deus, conversando com Deus, eu acho que o povo olha, deve até pensar que é uma louca no carro falando, né? Linda. E aí, quando a pastora começou a falar, a palavra veio que nem uma flecha no meu coração, porque eu sei que mesmo com o meu pouco, o meu quase nada, Deus trabalha, e Deus vai trabalhar. Eu passo também um processo muito grande no meu casamento, acho que tenho vivido isso que a pastora falou, mas é difícil, é que nem ela disse, quando se luta sozinho é em vão, você fica de mãos atadas, mesmo sendo você e Deus, você e Jesus tentando lutar, mas é muito difícil. Então, essa palavra hoje, eu tenho certeza que foi direcionada ao meu coração. Foi uma porção muito grande para mim, eu peguei minha parte. E muitas vezes eu penso assim, falo, não, agora chega, agora eu não quero mais, agora já deu. Aí Deus vem e fala assim, não larga o que eu te dei, fica aí, aguenta mais um pouco. Eu tenho ouvido muito isso. E tenho ouvido também muito sobre perdão. Essa semana foi uma semana dos devocionais, de culto, de ministração, falando muito sobre perdão. Hoje mesmo no Glorify falou sobre perdão. Então, Deus tem falado muito. Às vezes a gente quer descer desse barco, largar esse remo, e Deus fala, não, é por aqui, eu que vou dirigir, sou eu que dirijo, sou eu que faço, você não é nada, eu que sou tudo, eu que posso transformar, eu que posso mudar, né? Eu nem gosto muito dessa palavra de mudança, eu creio que Deus não muda, eu creio que Deus transforma. É isso aí. Então, e eu tenho me pego nessa situação também, mas eu creio que Deus é comigo.
que independente de estar com o meu marido ou não, eu sei que ele está comigo. E se ele estiver comigo, mesmo com um pouco, eu sei que ele vai trabalhar no pouco que eu tenho, assim como a palavra foi dita hoje. Amém? Obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus, Vanilda. Mantenha essa palavra com você, com vocês, mulheres. Não despreze o que você tem, e ele vai acrescentar o que você precisa. Que é a palavra que a pastora trouxe. Isso serve para todas nós, para mim, né? Já peguei aqui a minha porção, como diz o crente, né? Nós crentes, já peguei aqui a minha porção. Espero que essa palavra que a pastora trouxe aqui tenha edificado cada uma de vocês. Com certeza edificou, a mim sim. Tem aquelas que ficam quietinhas, né? Que não falam nada, mas que Deus possa ter edificado também. Então, a gente está caminhando para o final. Meninas, quem tem oração para pedir, fique à vontade para pedir aqui no chat ou no... abrir o áudio aí, pedir uma oração. Pastora, depois eu vou pedir para você orar pelos nossos pedidos, tá? Amém. Eu peço oração pela família do meu filho, ele se separou, está muito triste, né? Mas eu creio que o Senhor tem algo, e sei que o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. Tenho confiado nisso, tenho crido nisso, que o Senhor assim nos dê graça. Peço oração também pelo meu lar, meu esposo, que o Senhor possa nos dar graça. Amém? Amém. Vou pegar aqui as orações do chat. Quem quiser ir falando também pode falar. Vanilda pela saúde e restauração do Luiz Felipe. Josefa pela saúde da família, pela saúde dela e da família. Regiane, oração pela Viviane da Silva. Separação da Viviane. Carla, oração pela casa dela, pela vida do filho, Marques, e a vida espiritual dela, pela Regina. Regiane, oração pelo Robson, esposo. E é isso, pastora, vou te pedir a gentileza de orar por esses pedidos de orações que estão aqui no chat, tá? Vanilda, Josefa, Regiane, Carla, Regina. E Lília. Lília pede oração, sou eu, Lília, pede oração por trabalho. Amém. De trabalho, de emprego. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero colocar diante do Senhor, meu Deus, os pedidos de oração de cada uma das tuas filhas, ainda que eu tenha me esquecido dos pedidos dela, mas no momento que esses pedidos foram declarados com os nomes e os pedidos que foram relatados, eles estão sendo direcionados ao Senhor. Então, eu peço ao Senhor que vai de encontro à necessidade de cada uma das tuas filhas. Abram as portas que precisam abrir, restaura as famílias, os lares, traga, meu Deus, saúde, cura, restauração, fortalecimento. Meu Deus, em nome de Jesus, venha nessa hora, meu Deus, olhar para a vida das tuas filhas, olhar para as necessidades delas, para aquilo que elas têm depositado diante do Senhor, porque nós confiamos no Senhor, a tua palavra diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, debaixo dessa palavra, Senhor, eu peço, libera sobre a vida das tuas filhas. Pai, receba a oração, receba o clamor, os pedidos de oração de cada uma nessa noite e faz conforme a tua vontade e o teu querer, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Deus abençoe. Amém. Maravilhosa. Amém. Muito obrigada por esse convite, pelo privilégio de participar aqui com vocês, e quando quiserem, estou aqui, tá à disposição de vocês. Obrigada, Obrigada. Regiane, pelo convite, viu? Um abraço a todas vocês, que Deus abençoe. Obrigada, pastora. Volte mais vezes. É um privilégio ter você